Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Esta é a nossa Escola Bíblica do Sul. Este é o que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos nesta jornada pela lição bíblica deste terceiro trimestre de 2025, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, seu joinha, vai abençoando o nosso canal. Se inscreva também no canal TV Promessa RS e finalmente ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 12, penúltima lição, pastor Rogério. Penúltima lição, chegamos praticamente no Chegamos finalzinho. aí já no finalzinho. Estamos na reta final. Reta final. A lição de número 12, que tem como tema a cidade e a contextualização. E aqui com a gente, nos abençoando mais uma vez na TV Promessa RS, para nos ajudar, o professor de hoje, o pastor Pedro. Pastor Pedro, sempre nos auxilia aqui. Sempre nos ajudando aqui. Pastor Pedro, que é o esposo da missionária Andréia, vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul, e que tem lá o seu ministério, ajuda lá na igreja, na Promessa de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Pastor Pedro, muito bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre uma alegria, né, poder estar junto com os pastores aí, né, e juntos aí nós podemos estudar a palavra de Deus num assunto de hoje que é muito importante, né. Todos os assuntos que nós tivemos nesse trimestre aí são assuntos bons, mas hoje, né, sobre a cidade e a contextualização, eu creio que será um assunto bem importante, né, para todos nós que amamos aí aprender a palavra de Deus, né, e fazer aquilo que é melhor, né, para a igreja aqui na Terra, cumprindo, né, com o mandado de nosso Senhor e Salvador Jesus, né, trabalhando para que o Evangelho seja expandido, né. Eu fico muito contente de poder participar junto com os pastores, poder aí através desse canal entrar, né, em muitos lares, né, levar essa mensagem a muitos corações. E eu creio que será gratificante, né, podermos estar esses momentos juntos aí, estudando a palavra do Senhor. Amém. É isso, né, pastor Rogério? É isso aí. Vamos para a lição de número 12, então? Lição número 12. Essa lição é muito boa também. Muito boa. Como todas foram, né, mas essa também ela vai falar muito, né, na nossa atualidade, os dias de hoje. Verdade. É desafiadora ela, né? Muito desafiadora. Muito interessante. Pastor Pedro, por gentileza, querido, então eu vou iniciar aqui o nosso estudo de hoje, pedindo para que você fale um pouquinho sobre o tema, sobre o objetivo da lição, também o texto básico, dar aquela introdução, né, para que os alunos da Escola Bíblica do Sul que estão conosco hoje já possam aí já entrar um pouquinho mais aqui na lição de hoje. Então, aí, segundo a nossa introdução, né, desse estudo que vamos ter hoje, né, a cidade e a contextualização, né, vai mostrar que a nossa sociedade tem um grande crescimento, né, e por isso que a igreja ela tem que ser reorganizada, né. Nós vamos ver aí que grandes cidades com uma população, uma contingente muito grande, né, e a igreja ela tem que estar à frente a essa população aí, levando, né, e se adequando para levar o verdadeiro evangelho. Em meio a tantas situações, né, contrárias ao evangelho genuíno, né? Mas a igreja ela deve estar significativamente se preparando, né, para ter a visão de como levar esse evangelho, como se adequar, né, a várias etnias, a uma cultura diferente, né, em várias cidades com costumes diferentes, como que a igreja, né, pode se preparar para isso, né? Então é um estudo que vai mostrar para nós que a igreja ela deve ter, né, essa visão, né,
de estar sempre atenta às mudanças, né? E poder mudar sem afetar, né, o verdadeiro evangelho, né? Mudar na sua forma de propagação, de anunciação, né? Mas sem estar fazendo com que o evangelho genuíno, né, ele seja de uma forma especial, ele possa ser levado até as pessoas da mesma forma que lá Paulo, como nós vamos ver, que Jesus, quando veio, né, passou a anunciar às pessoas. Então, a igreja de hoje, embora tenha uma grande mudança, né, na população e várias coisas que acontecem nas áreas urbanas, a igreja ela está preparada para anunciar o evangelho. Amém. Amém. Que bênção, né? Por isso que eu sempre penso, quando se fala de contextualização, e eu acho que o pastor Pedro sempre muito feliz, né, na fala dele, porque, como ele fala, né, contextualizar sem perder a essência, né? Eu fico pensando, pastor Pedro e pastor Rogério, e eu acho que essa lição ajuda muito nesse sentido também, né? Porque, assim, algumas igrejas, e aí sem colocar título, estou dizendo no mundo evangélico, Sim. né? Acabam se contextualizando e acaba perdendo a essência. Ela Sim. se mundaniza, Sim. né? Tem algumas que ela permanece na essência, mas ela não se contextualiza. Então ela vai morrendo, necessariamente ela vai morrendo, porque a mensagem que é maravilhosa, ela não alcança aos corações, porque as pessoas mudam, a forma muda, Sim. ela acaba sendo uma igreja, digamos assim, com uma certa santidade, mas ela não vai existir depois de algumas décadas. Agora, como ela manter esta essência de uma forma contextualizada, esse ponto de equilíbrio Sim. é um grande desafio. É o grande desafio. Né? É o grande Por isso que eu digo assim, é desafiador, mas a gente não pode ter medo, né? Sim. Porque a gente tem que de alguma forma, conseguir esse equilíbrio, né? Exatamente. Pastor Pedro, aqui, caminhando aqui já, então, para as nossas perguntas, nós temos aqui a primeira parte, que é aprofundando o tema, e depois nós temos a parte prática, né? Que é a segunda parte aqui da nossa lição, quando a gente vai ver sobre a aplicação do tema. Nesta primeira parte, aprofundando o tema, nós temos sobre contextualização, nós temos sobre relevância e sobre integridade. As perguntas remetem a esses comentários, então me permita já iniciar aqui contigo sobre a primeira pergunta. Diz assim, ó, com base na introdução e nos desafios urbanos apontados no texto, responda: como a igreja pode se preparar para cumprir sua missão nas cidades? Aqui nós vimos, irmãos, que várias situações, né, pelo grande crescimento populacional, né, nós vimos que várias situações, podemos dizer assim, negativa, né, ela vem junto com esse crescimento, né. Aqui nós vemos em relação entre a igreja e a cidade, o cristianismo primitivo se organizou nas cidades. Nós vimos ali que Paulo, né, ele fazia isso. Nós também, a igreja de hoje, também tem que fazer isso. Então, eu creio que, tanto no âmbito espiritual, social e cultural, né, a igreja vai ter que enfrentar os problemas que virão, né? Ela vai ter que se adequar, como a gente já comentou, sem negociar a essência do evangelho, mas porém se adaptando, né, a esse novo modelo nas grandes e pequenas cidades, né? Então eu creio que a pergunta é como a igreja pode se preparar. Então nós sabemos que tem várias formas, né, da igreja se preparar, né, mantendo esse evangelho genuíno, né, intacto na proclamação e na propagação desse evangelho. Eu creio que a igreja deve se mobilizar, né, tanto a parte de liderança como os seus membros, né, formar pessoas em cada área, né? Nós temos aí tanto na área social, na área cultural, né? Nós temos um vasto campo para que a igreja possa trabalhar, né,
e ajudar com que dessa forma, alcançar pessoas em vários lugares, em várias áreas, né? Então, lógico, a igreja ela deve ter uma ação muito forte na questão da preparação espiritual, na oração, né? Participando aí, levando os seus membros a conhecer verdadeiramente a palavra para que possa transmitir, né? Com a estratégia adequada, segundo a sua realidade de cada igreja local, né? Porque às vezes a realidade de uma igreja local não é igual à outra, mas sempre há possibilidade e sempre haverá pessoas, né? Eu creio que disposta a enfrentar, né, essas situações para levar o evangelho. Então, o que nós devemos fazer? Se envolver, né? Ser pessoas, membros ativos, né? Tanto na igreja local, bem como com a nossa comunidade, né? Eu creio que a igreja ela deve se identificar, né, nos locais aonde ela está inserida, onde ela está ali próximo, mais próximo das pessoas. Então, eu creio que ela pode promover projetos sociais, projetos de evangelismo, treinar, discipular pessoas, né, para que os seus membros possam ter e serem agentes de transformação nessa sociedade que tão rapidamente ela vem se transformando também. Então, eu creio que tem várias formas, né, como a Ana já citou aí, e a igreja, ela, dentro de uma liderança, né, levar os seus membros a ter essa visão, né, fazendo com que esse processo possa chegar com mais rapidez e clareza, né, a esta sociedade que é tão diferenciada uma da outra, né? Às vezes, em um determinado lugar tem uma cultura, em outro determinado lugar tem outra cultura. Então, conforme aquilo que tem em cada local, a igreja pode se adequar, né? Fazendo várias formas e performances para expansão do evangelho. É interessante, o pastor Pedro colocou, e assim, nós vemos que Jesus, né, Jesus ele também inovou, né, na época dele, né, porque nós vemos que tudo foi se evoluindo, né, então cada tempo teve as suas evoluções. Hoje, às vezes, as pessoas demonizam a internet, enfim, né, e nós sabemos que, por exemplo, antes de Jesus ali, o pessoal congregava nas sinagogas, né? O judeu congregava nas sinagogas e tal. Quando Jesus veio, Jesus não deixou de congregar na sinagoga. Só que Jesus começou a levar esse evangelho para as ruas, para os lares, ele começou a pregar esse evangelho para todos os lugares. E depois de Jesus, os discípulos, foi o que a gente estudou na lição passada da semana passada, a lição de número 11, os discípulos deu continuidade nos lares, né, nesses lares, fazendo os pequenos grupos, fazendo as suas células ali, e esse evangelho foi se expandindo. Então nós vemos que cada um na sua época usou a estratégia melhor e mais adequada para que esse evangelho chegasse. Hoje a tecnologia nos permite, por exemplo, através da internet, transmitir cultos, transmitir a escola bíblica, como nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, para alcançar vidas que a gente nunca conseguiríamos encontrar. Né? Imagina, a gente transmite através do YouTube aqui, uma pessoa que está lá no Japão, na China, em qualquer outro lugar do mundo, que cair no canal, por exemplo, ela vai ver essa lição, ela vai conseguir ouvir essa lição. Então imagina a potência que esse negócio tem. Agora, se nós deixamos de usar isso e deixamos para o mal usar isso, olha a potência que o mal vai ter para falar sobre o que é mal. Então nós temos sim que utilizar todos os meios possíveis, né? E aquilo que o pastor Pedro colocou, que o senhor falou desde o início, o que nós não podemos perder é a essência da palavra, que foi o que aconteceu naquela época também. Jesus fez toda essa modificação, os discípulos fez tudo, mas ela se adequou ao contexto da época, mas o texto bíblico, ele permaneceu mesmo. Né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Muito, assim, essas coisas assim, a gente às vezes... nós ficamos num conservadorismo tão grande que às vezes a gente não abre às vezes a nossa mente para esse pensamento, né? Porque a televisão já foi uma coisa demonizada, rádio já foi. Você vê, em cada época teve um item ali que foi. Hoje nós vemos o quanto a televisão ajudou, o quanto o rádio ajudou e hoje o quanto a internet também alcança. Claro, o mal ele também vai estar em todos os lugares. Sim. Mas se nós deixarmos só o mal, aí nós temos certeza que só o mal será
será divulgado, né? Nós temos que entrar e tentar passar o que é a palavra do Senhor também, né? Verdade. Amém? Amém. Muito bem, então, pastor Pedro, obrigado aí por essa resposta. Vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela nos coloca assim, ó. Explique o conceito de contextualização a partir do exemplo de Jesus Cristo e de Paulo. O que envolve a contextualização? Baseie-se no item 1 e nos textos bíblicos ali citados, dentre os quais aí tem João, vai ter 1 Coríntios, enfim, tem vários textos aí, pastor, para que o senhor nos auxilie com essa resposta. Bom, contextualização a gente vê aí, né, que pegando uma parte técnica, vamos dizer assim, né, é o processo de inserir um elemento ou algo, né, no caso aqui o evangelho, né, no nosso caso aqui, o evangelho, né, no seu contexto, ou seja, entre as pessoas ali que vai ser divulgado, né, para que essa situação, para que esse algo que está sendo inserido, no caso aqui o evangelho, ele tenha uma melhor compreensão, ele seja entendido de uma forma mais adequada pelas pessoas naquela localidade ali, né? Pode ser na igreja local, pode ser, como nós vamos ver, vários locais, né, que a igreja pode atuar, né? Várias frentes que a igreja pode estar pregando o evangelho. Então, a contextualização é isso, é fazer com que esse evangelho seja inserido ali naquela comunidade, né, a ponto e dando uma forma de um bom entendimento sobre aquilo que está sendo explicado, né? Então, a contextualização seria mais ou menos isso aí. E daí, a pergunta, ela vai dizer, vai colocar Jesus e Paulo, né, como os nossos promissores aqui nesta pergunta. Nós vamos ver aqui em João, vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, nós vemos que Jesus, na época, quando ele nasceu e veio, né, ao mundo, se ele não tivesse vindo e viver na forma humana, será que ele poderia compreender a vida do homem, a situação que o homem estava vivendo? E daí nós vamos ver aqui, quando Paulo, o escritor aos Hebreus fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E daí ele vai dizer por quê, né? Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus veio contextualizar a sua vida perfeita em um mundo caído. Porém, ele veio trazer uma forma, ele veio mostrar que tem a possibilidade de o homem viver de forma a agradar a Deus, né? A fazer a vontade de Deus. Porque nós vamos ver que Jesus, né, ele em forma de homem, né, depois que está já aí na fase adulta, exercendo a função que ele veio fazer, né, para salvar o homem. Então, ele habita entre nós e vive a vida cotidiana da sociedade da época, né? Ele está vivendo entre as pessoas, fazendo tudo aquilo que precisava ser feito, porém nós vemos que, de uma forma muito clara, ele vive para fazer a vontade daquele que o enviou, né? Embora ele está vivendo em uma sociedade com muitos problemas, muitas dificuldades, ele se coloca como a solução. Nós vamos ver em João, e eu gostaria de ler esse texto, João capítulo 6, 38 ao 40, ele vai dizer assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então Jesus, ele vem, mas ele sabe que ele não estava ali para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou, a vontade do Pai. Então nós, da mesma forma, nós estamos inseridos numa sociedade, a igreja está inserida aí em cada local, mas ela não está para fazer a sua vontade.
mas sim a vontade daquele que deixou, né, o verdadeiro evangelho para ser proclamado. E isso ele coloca nas mãos da igreja, né? Jesus, ele vem, agrada a Deus, faz a vontade de Deus, né? E ele vai afirmar: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, tanto Jesus quanto a Paulo, eles pegavam algo do cotidiano, né? A gente vê muito claro isso nas ações de Jesus e nas ações de Paulo, ali do cotidiano das pessoas, né? Aonde eles estavam vivendo, passando, pregando, né? Então eles pegavam algo do cotidiano e correlacionavam com o evangelho. Para quê? Para que essas pessoas ou aquelas pessoas que estavam próximo deles pudessem entender, né? Eles davam uma condição especial para que as pessoas pudessem ter um melhor entendimento daquilo que tanto Jesus quanto Paulo, né, estava transmitindo, estava pregando. Então, tanto Jesus como Paulo, eles iam até as pessoas, onde elas estavam portanto, as ações deles faziam com que as pessoas entendiam melhor o evangelho. Então, a igreja, ela também deve trabalhar nessa linha, né? O que é? É você se aproximar das pessoas, entender as circunstâncias que elas vivem, né? E poder achar uma forma mais adequada, vamos dizer assim, para que o evangelho seja entendido. Nós vamos ver isso, Jesus fazendo isso muito nas parábolas, né? Então, eu creio que a igreja também pode fazer com que isso aconteça para que as pessoas possam entender o evangelho com mais clareza. Amém. Amém. Acho que é isso, né? As parábolas, o pastor Pedro falou no final, acho que foi uma das acho que a maneira mais fácil de explicar, né? Que Jesus usava, né? Em cada local que ele chegava, ele entendia o contexto e a cultura daquele povo e aplicava, né? Temos aqui fala de cultura, de agricultura, né? Enfim, de todos os tipos que nós imaginarmos ali, Jesus usou histórias, né? E ele sempre remetia, né, a salvação, ao Cristo, enfim, né, as parábolas sempre tinham um propósito de falar o que era Jesus, né, o que era a salvação, né? Ela sempre tinha um ensinamento, né? Jesus, ele buscava sempre uma forma fácil da pessoa compreender, né, o que ele estava falando, né? Nos dias de hoje, às vezes a gente tem assim, né, pastor, eu até falo, às vezes a gente tem algumas pessoas que sei lá, de repente canta um rap, por exemplo, que é algo que às vezes não é uma coisa dentro da cultura da igreja, por exemplo, né? Mas aí eles começam nesse mundo, por exemplo, a colocar a palavra do Senhor, por exemplo. A gente tem uma tendência muito grande a criticarmos isso aí. Ah, porque isso não é coisa de Deus, porque tal. A gente tem muita tendência a fazer isso, né? Mas ele chega onde, de repente, nós não chegamos com o louvor que nós cantamos aqui na igreja. Esse evangelho, essa palavra, está chegando nessas pessoas. Agora, a transformação disso aí, obviamente, vai depender do Espírito Santo trabalhar, né? Mas, enfim, há várias maneiras, sim, há vários jeitos de chegar em cada grupo da sociedade. Em cada grupo da sociedade que existe hoje, sim, vai ter maneiras diferentes de se chegar lá, né? E Deus, ele preparou exatamente pessoas adequadas, né? Capacitou pessoas para que todos esses públicos fossem atendidos, né? Verdade. E às vezes nós acabamos, né, na nossa carne aqui tentando lutar contra algo nesse sentido. Às vezes nem lutar contra, mas achar que é uma coisa que não é de Deus, né? E não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento, né? O que cabe a nós é pregar o evangelho. Esse é o mérito da questão, né? Verdade, exatamente. Pastor Pedro, já estamos aí, então, com o pastor Rogério, já na segunda pergunta, na próxima pergunta aqui, que é a relevância cultural, que tem tudo a ver, né, pastor? Tem tudo a ver. Eu entro aqui, depois a gente retorna nessa fala, que é importante mesmo, essa questão cultural, né? Enfim, como alcançar o Rogério, a Tiffany, que tem quantos anos? A 15. Que é a filha do Rogério, que já é uma outra... estamos todos no mesmo estado do Rio Grande do Sul, no mesmo país que é o Brasil, no mesmo século XXI. Mas o contexto cultural para alcançar o Rogério é um, para alcançar a Tiffany de 15 anos é outro. Sim, moramos na mesma casa, né? Moram na mesma casa. O Paulo Otávio tem quantos anos? 6 anos. 6 anos já é uma outra forma. Exatamente. Né? Então,
E a igreja precisa, com essa contextualização que o pastor Pedro falou de uma forma brilhante, criar esse link com a questão da relevância cultural. Sim, né? com Vamos aqui para a terceira pergunta e a gente já retorna. Pastor Pedro, lendo o item 2, responda: de que maneira a relevância cultural contribui para a missão da igreja? Quais elementos do mundo contemporâneo podem ser utilizados como pontes para comunicar o evangelho hoje? Comente o exemplo de Paulo neste sentido. Nos ajude, por gentileza. A palavra relevância aí, ela já nos diz muita coisa, né? E às vezes a gente encontra pessoas que não têm essa relevância, né? Eles são meio truculento na questão de mudança, na questão de uma forma diferente, né? E a relevância cultural, ela permite que a igreja, né, que o cristão possa adaptar, né? O que é adaptar? Eu fazer de um, como sempre a gente vem falando, né, nos estudos, não é negociar a essência do evangelho, mas a forma de levar esse tesouro que Deus colocou na mão da igreja, né, para divulgar. Então, a igreja ela tem e ela pode adaptar, né, a mensagem cristã a diferentes culturas, né? Como foi falado ali dentro da casa do Rogério, pode ser pregado o mesmo evangelho de várias formas, alcançando aí, né, as 3 gerações, né? Pegando o exemplo aí da família do pastor Rogério. Mas assim, também é lá na sociedade lá fora, daqueles que não conhecem a Jesus ainda, que não conhecem a cultura do evangelho, né? E daí eles, na sua cultura, né, às vezes com falta de compreensão do que é o evangelho, a igreja tem que ter essa visão, né, de poder adaptar essa mensagem, né, tornando compreensível e relevante para as pessoas no seu contexto específico, né? Porque às vezes a forma que eu faço aqui no Rio Grande do Sul, vou em outro estado, eu tenho que mudar a forma. Porém, o evangelho vai ser o mesmo, né, alcançando pessoas de idades diferentes, de pensamentos diferentes, né? Então, a relevância, a igreja precisa ter isso. Nesse, na segunda parte desta pergunta, quais os elementos do mundo, né? Do mundo contemporâneo, a igreja pode utilizar? Então, nós temos várias formas. Gostaria de citar algumas aqui para nós vermos, e eu creio que a igreja ela já atua, né, com muita força nesse sentido, mas eu creio que sempre dá para melhorar, né? Por exemplo, a igreja, em uma determinada praça, ali ela vai encontrar várias culturas, né? Várias faixas etárias de idade. Porém, ela pode usar esse lugar para pregar o evangelho, né? Embora a gente faz isso muito bem dentro da igreja, mas a ideia é sair fora da igreja e ir para onde a sociedade está, né? Colégios, universidades, hospitais, presídios, e como o pastor Rogério falou, as redes sociais, né? Como a igreja pode alcançar pessoas de vários lugares, né? Usando aí as redes sociais, né? Como um canal de bênção na vida de muitas pessoas que talvez, se nós não tivéssemos esse canal aqui hoje, nós não alcançaríamos, né? Ou talvez levaria muito tempo para alcançar. Então, quando Paulo, naquela passagem que Paulo sai da sinagoga e vai lá para a escola, né? Ensinar para a escola de Tirano, e ali ele fica por 2 anos lá em Éfeso, né? Então ele usa um espaço público, né, para levar o evangelho, para ensinar as pessoas. E a igreja ela deve procurar fazer uso de todas essas situações, né? Eu creio que através de um teatro, através da música, né, a igreja pode alcançar e pode ter um trabalho muito excelente, né, usando esses elementos, né, para fazer com que as pessoas compreendam o evangelho, compreendam, né,
o plano da salvação. Amém. Amém. Por isso que é desafiador mesmo, né? É bem desafiador. Porque quando a gente fala dessa questão, e eu tento fazer sempre esse link, né? Como disse o pastor Pedro, né? Com toda essa propriedade, né? A igreja, ela vai para um lugar, ela vai para outro, no Rio Grande do Sul ou fora, ela vai tentando, né? É sempre um exercício, né? Porque se todo mundo fosse assim, ó, se nós tivéssemos o mundo inteiro tivesse a linguagem do Aleste, o gosto do Aleste, o hino que o Aleste gosta, era ok, né? Mas se não é assim. Então, digamos assim, nós citamos o caso da Tiffany, de 15 anos, e o Paulo Otávio com 6 anos. O Felipe tem 20 anos. O Pedro tem a Morgana Larissa. Quantos anos elas têm, Pedro? 26 e 24. 20. E veja, são jovenzinhas. Então, se nós colocarmos as pessoas Deixa eu mais corrigir, senão depois elas me xingam. 26 e 22. Isso, Então, depois eu então. não corrijo. 26 e 22. São jovenzinhas. Então, quando a gente olha a questão da linguagem, a questão dos hinos, né? Ó, nós crescemos, você é mais jovem, Rogério, mas no meu caso, crescemos ouvindo brados de júbilo. Você tinha, os louvores eram do brados de júbilo, né? Depois você vem, aí daqui a pouco vem um irmão ou outro que cantava um hino, daqui a pouco lá vem questão de coral, de grupo, enfim. O tempo vai passando. Mas se perguntar hoje para os nossos filhos, eles nem conhecem mais. E assim, eu vou dizer isso com muito respeito, eles nem gostam desse estilo mais. Não é? Porque já passou. Para mim, eu gosto, mas eles não gostam. Então, é muito dinâmico isso. É muito dinâmico. Então, se a gente não entender, a gente perde o time das novas gerações que vão chegando. Porque assim, e não é porque nós somos mais espirituais do que os nossos filhos e netos não são, não, de jeito nenhum. Até porque, assim, quando nós olhamos para as gerações mais antigas, o pastor era do paletó, da gravata, enfim, jamais um pastor ia usar jeans, né? Alguém como televisão em casa, enfim, tinha toda uma situação que naquele contexto se justificava. Sim. 40, 50 anos atrás, 70. Hoje já não se justifica mais. Mas se a gente não entender, a gente fica preso a certas questões culturais e a gente vai perdendo um pouco o contato com esta geração que vai chegando. Não comunica mais. Sim. Não comunica. E aí a gente tem o perigo de perder a forma de falar o evangelho mesmo. Né? Então, por isso que eu iniciei dizendo assim que é desafiador, né? É lindo. Mas como o pastor Pedro disse no início, o pastor Rogério já enfatizou e a gente enfatiza, viu, irmão? A gente não perde a essência. A essência é a essência. É aquilo que nós aprendemos, o que é certo, o que é errado, nossas doutrinas, elas não mudam. Mas a forma com que esta essência vai sendo pregada, ela é desafiadora, porque senão ela não alcança, né? Sim. Ela não alcança. Sim. Não conversa a mesma língua, né? Isso. Não adianta. É o mesmo que eu pegar um estrangeiro e querer explicar para ele alguma coisa na minha língua. Ele não vai entender, ele vai até me ouvir. E vai ver um monte de coisa que não vai entender nada e vai continuar vivendo como ele vive, né? Agora, quando você se adequa, você aprende aquela nova língua ali, você fala, ele te entende aquilo, né? Então, o evangelho é isso aí, né? Não muda a essência, mas mudamos como nós transmitimos, né? Isso, e por isso que é importantíssimo. Pois não, pastor Pedro. Ali na introdução tem uma pergunta, né? Bem na metade da introdução. A igreja está pronta para esse mundo urbano, né? Eu creio que dentro de todas essas coisas desafiadoras que tem pela igreja, né, para a igreja, e além de nós sabermos que o nosso inimigo, né, o número 1, né, da igreja, ele vai batalhar de todas as formas para que o evangelho não se expanda. Por isso que dentro de todas essas questões que a gente já colocou aí, né, que já ouvimos aí pelo pastor Rogério, pelo pastor Alessio, nós sabemos, irmãos, que a igreja ela deve sempre estar em oração, sempre buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, quando nós queremos fazer as coisas pelo nosso braço, né, pelo nosso conhecimento, às vezes até dá certo, né? Porém, ele não terá o resultado que
quando a igreja está na direção do Espírito Santo. Nós vemos aí no passado, né, os discípulos, né, os patriarcas, todos nossos irmãos do passado, que se colocaram à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dando a saída e foi dando os meios, foi trazendo clareza, né, mudando pensamentos, né, da própria liderança da igreja para que o evangelho fosse expandido e chegasse até nós hoje, né? Então, eu creio que se a igreja atual hoje, ela também se colocar na presença de Deus, o Espírito Santo vai dar os meios, né? Vai dar as formas, e eu creio que a igreja vai seguir avante, forte, né? Expandindo o evangelho, rompendo as barreiras que é colocada aí para a pregação do evangelho. Por isso que Deus dá capacidade, Deus dá inteligência, né? Deus dá sabedoria para a igreja, né? E a igreja tem que levar isso, né, a todas as comunidades, né? Da mesma forma que nós recebemos, devemos assim levar, né, na direção do Espírito Santo de Deus, essa mensagem gloriosa. Amém. Amém. Isso uma coisa assim, isso é importante, né, pastor, a gente falar, porque esse assunto ele é muito importante, porque assim, ó, a nossa igreja tem um público que já tem mais idade, que viveu uma outra época de fato. Sim. E é importante que a igreja ela tenha essa consciência, principalmente essas pessoas que estão hoje ali, ela tenha essa consciência, porque se nós não mudarmos a forma como nós tratamos essas diferenças, essa contextualização, nós temos a tendência de acabarmos. Porque, de fato, hoje a juventude na igreja, às vezes ela corre da igreja porque, às vezes, as pessoas mais antigas da igreja, elas querem impor algo, né, que era uma cultura daquela época, contextualizado para aquela época, como o senhor colocou, como o pastor Pedro colocou, naquela época era muito bom. Nos dias de hoje já não dá mais certo aquilo, né? E lembrando, nós não estamos falando da essência, que é a mensagem, que é a palavra do Senhor, nós estamos falando de coisas que são, como se diz, ela está em volta do ambiente em que nós vivemos, do contexto em que nós vivemos hoje. Então, se nós não tivermos esse tato, a igreja não tiver esse tato, o que vai acontecer? A igreja vai se definhando. As pessoas vão abrindo, vão indo para outras igrejas. Nós estamos vendo outras igrejas estão cheias, né? Às vezes filhos de promessistas mesmo indo para as outras igrejas, né? E falam, não, mas lá é super legal e tal. E aí às vezes a gente fala, não, mas nossa igreja tem uma palavra verdadeira e tal. Tem uma palavra verdadeira que nós estamos desaprendendo como falar ela. Porque essa geração de hoje já não consegue entender o que nós estamos falando. Nós queremos empurrar a goela abaixo neles, alguma coisa que vivemos lá no passado, né? E lembrando, nós não estamos falando da mensagem da palavra, nós estamos falando de como transmitir isso. Então esse como é importante que a gente se atualize, né? Porque senão o que acontece é isso, nós vamos ver cada vez mais igrejas mais vazias, né? E a gente no saudosismo, mas na minha época ela era cheia, o pessoal vinha, mas por que não está vindo hoje, porque não está cheio? Porque agora, ao invés de eu estar estimulando essas pessoas a vir na igreja, de repente eu estou desestimulando. Eu estou fazendo com que essas pessoas corram da igreja. Né? E nós temos que nos cuidar muito, né, para que a gente não faça isso, né? Para que não faça ao contrário, que a gente fale coisas que esvaziem a igreja. Ao contrário, né? Tem que ser coisas que enchem a igreja mesmo de pessoas e, claro, também da presença do Espírito Santo, né? E fazer isso, pastor Rogério, com muita alegria, né? Uma alegria por essa nova geração, pelos filhos, pelos netos, por esse pessoal que está ali fora que pode vir. Fazer isso com amor, né? Sim. Não, olha, se é desta forma que a gente vai comunicar a nossa essência, de uma forma que você vai ter menos resistência no coração deles, vamos fazer, nós não estamos abrindo mão da nossa essência, mas a forma sim, não tem nenhum problema, e fazer isso com alegria, com amor, porque nós que já estamos em Cristo mais amadurecidos, pra gente, se for esse hino, se for aquele, se for dessa forma, se for aquela, se for num grande templo, ou se for num pequeno templo, se for fora do templo, se for debaixo de uma árvore, como os nossos irmãos, algumas partes da África, pra gente não faz diferença. Sim. Pra gente não faz. Não né? faz. Agora, para essa geração que ainda está começando, faz. Sim. Então a gente precisa, sim, fazer de uma forma contextualizada, respeitando essa cultura, a cultura deles, né? Para que a nossa essência consiga um lugar especial no coração deles. E se nós pegarmos, inclusive, esse contexto que o senhor falou aqui agora, por exemplo, se, por exemplo, nós pegamos nossos irmãos lá na África, por exemplo, que congrega lá, eles dançam, eles têm um estilo completamente diferente, uma cultura diferente, e se nós fizermos isso aqui dentro da nossa igreja hoje, parece uma coisa assustadora.
a forma como eles fazem lá, mas é uma cultura, é uma forma que eles têm de fazer. E lá funciona. E lá funciona. Né? Então, a gente tem que ter esse tato, essa sensibilidade, né? E aqui nós temos que ter isso também, porque se nós não nos cuidarmos desses pontos que nós estamos falando aqui, nós corremos um sério risco de realmente enfraquecer cada vez mais as nossas igrejas, né? Isso mesmo. Amém? Amém. Paulo, né, rapidinho aqui falar o texto, né? Paulo acho que deixa bem claro e a forma, né? Ele diz assim, ó, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Mas eu também posso dizer que nós podemos se fazer de forte para ganhar os fortes, né? Eles, ó, fiz-me de tudo, ou seja, tudo que foi necessário para que o evangelho chegasse às pessoas. Paulo diz, olha, eu estou pronto a fazer, eu aceito fazer, tanto que não podemos perder a oportunidade, né? Então, eu vejo que a igreja, ela deve ter essa visão, né? Não podemos engessar botar dentro de uma caixinha, ó, é só dessa forma. Paulo deixou bem claro, né, que nós temos que fazer um esforço, né, abrir a mente, abrir o leque, né, para que o evangelho possa chegar mais rápido e com clareza às pessoas, né, porque todas, tanto da nossa geração quanto as gerações futuras, elas deverão ser alcançadas por esse evangelho. Amém. Amém, pastor Pedro. Vamos aqui para a quarta pergunta. Ela nos coloca assim, ó, com base no item 4, responda: quais são os riscos de uma contextualização sem fidelidade bíblica? Como a igreja pode evitá-los? Leia 2 Timóteo 3, 16, 17, tem Gálatas também, 1, do 6 ao 9. Nos auxilie, pastor, com essa resposta aí. Aí vem eu creio que um alerta para a igreja, né? Podemos mudar, podemos, mas até onde? Até onde eu posso dar o meu passo? Né? Eu vejo que, às vezes, se não haver uma compreensão da igreja, né, não levar os seus membros a entender isso, pode ser, como a lição vem nos trazendo, ela pode ser um risco, né? Pode ser perigoso para a igreja. Então, o que pode acontecer? Quais os riscos? Eu creio que se a igreja ela não saber fazer a sua contextualização sem fidelidade bíblica, né? O evangelho genuíno nós só vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, se nós não fazer isso com fidelidade ao texto bíblico, ao conceito bíblico, né? A igreja pode causar aí sérios riscos, né, para a igreja. Aqui em 2 Timóteo, vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Uma das coisas que o nosso Senhor e Salvador Jesus sempre deixou claro, né, lá na Grande Comissão, é que era para ensinar as pessoas, né? Por que eu devo fazer dessa forma? Por que eu devo cumprir isso? Por que eu devo ser desta maneira? Por que a igreja deve se portar desta forma? E eu tenho que pegar o texto bíblico, não em entendimentos humanos, mas sim, né, não ações humanas, mas sim através do texto bíblico. O texto vai dizer ainda que também é bom para a repreensão, né? Para a correção, para a instrução na justiça. Então, o papel da igreja é fazer isso, né? Instruir, corrigir quando necessário, com amor, né? E daí, o texto vai dizer, para que o homem de Deus seja apto, né? E plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós usarmos a palavra de Deus, né? E quando nós termos usar de fidelidade para com a palavra de Deus, alguns riscos deixam de existir. Desculpa aí, deu um apagão na luz aí. Então, continuando aqui, irmãos, os riscos de uma pregação sem fidelidade bíblica inclui a perda da verdade, levando à confusão e a desvio da fé, né? Daquele que ouve, daquele que está inserido dentro
desse contexto, né, onde a igreja está levando o evangelho. Então, se não houver fidelidade, vai causar uma grande confusão na questão doutrinária, né? E daí, quando a gente fala doutrinária, não está falando de uma doutrina de igrejas, mas da doutrina bíblica, né? Daquilo que a gente vinha falando da essência do evangelho. Então, uma das coisas que pode acontecer é a criação de falsas doutrinas, né? Doutrinas que trazem um engano, trazem falsa segurança espiritual para o ouvinte, para aquele que está, de repente, abrindo o coração para Cristo, mas por ali ter uma infidelidade bíblica, né? Por ter uma infidelidade bíblica, essa pessoa ela vai acabar se desviando da fé. Para que isso não aconteça, a igreja deve ser uma igreja de oração com convicção doutrinária, né? A liderança da igreja, né, deve levar sua membresia a ter essa convicção da doutrina bíblica, né, daquilo que Jesus realmente está falando e está pedindo que tanto o homem quanto a mulher venha fazer de forma plena aquilo que ele tem deixado na Escritura Sagrada. A igreja também deve fazer com que os seus membros, né, se enganjem, né, na prática do ensino, né, como ali Paulo falou, né, para que eu tendo uma membresia ou eu sabendo, conhecendo a palavra de Deus, sendo fiel à doutrina bíblica, logo o evangelho, aqueles que eu irei alcançar, o que a igreja local, ou que a igreja, através de um canal como esse, as pessoas que irá alcançar, essas pessoas vão receber o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Então, o que a igreja tem que cuidar, referente a essa pergunta 4 aí, eu creio que é muito importante, né? Tem risco? Tem. Podemos mudar? Claro que podemos, né? Podemos fazer de várias formas para que o evangelho seja propagado? Claro que devemos fazer. Agora, nós temos que cuidar para não sair, né, daquilo que a Bíblia chama, daquilo que a Bíblia mostra que é verdade. Né? Nós vemos aqui, ó, os riscos. Paulo vai dizer aos Gálatas: maravilhando-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, vamos ter pessoas que vai ter essa mentalidade negativa, né? Então, a igreja tem que cuidar para que não entre, né, nessa linha perigosa, né, de ter a sua base não bíblica. Então, eu creio que nós aí, graças a Deus, temos uma clareza dessa doutrina bíblica, e o evangelho que é levado, né, o evangelho que é levado tanto por esse canal quanto nos nossos altares, né, tanto nos locais que a igreja leva esse evangelho, com clareza e com fidelidade, né, na palavra de Deus. Amém, amém. Amém. Que bênção, né? Pastor Pedro, enquanto o pastor estava explicando, eu estava pensando naquele livro, A Treliça e a Videira, né? Que fala sobre a essência e a forma. A essência do evangelho e a forma de aplicar essa essência. O que nós falamos sobre contextualização, sobre respeitar a cultura, é na questão da forma. A essência, ela é imutável. A gente não pode abrir mão mais absolutamente de nada do que a essência do evangelho, né? A pregação, a conversão, a regeneração, a justificação, a filiação, a adoção, a santificação, as disciplinas espirituais, o que é pecado, o que não é pecado, isso é imutável, que é a essência. Agora, como é que eu aplico isso? É a forma. A forma ela vai mudando de acordo com o tempo. Isso aqui a gente precisa mudar, deve mudar, com todo cuidado, com todo respeito, mas ela tem que mudar. Mas a essência não.
a essência, como disse o pastor Pedro, aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que pensando na mudar da forma, também quer abrir mão da essência. Sim. Aí tem morte. Sim. Morte espiritual. Com certeza. É o equilíbrio, né? Isso. Enquanto eu posso mudar e devo mudar a forma, a essência, ela é eterna. Não muda absolutamente nada, ela não pode mudar. A igreja, ela tem que estar com constante cuidado para que aqui, em hipótese alguma, a gente não tem que flexibilizar absolutamente nada no que diz respeito. Não tem jeitinho aqui, não né? Tem. Não. Pastor Pedro, muito obrigado. Aplicando o tema agora, a segunda parte, são mais 2 perguntas, a quinta e a sexta. A quinta, ela está relacionada a esta primeira parte da aplicação do tema, né? Pratiquemos a contextualização com relevância. E a sexta está também aqui com a aplicação do tema, mas na segunda parte, que é pratiquemos a contextualização com fidelidade. Na primeira parte, a prática da contextualização com relevância, a pergunta de número 5, pastor Pedro, nos ajude. Como igreja, o que poderíamos mudar em nossa linguagem, nossos métodos ou espaços para nos tornarmos mais relevantes no nosso contexto urbano? Claro que aí cada igreja é uma igreja, né? Tem uma gama de possibilidades, né? Mas ajuda a gente aí, pastor Pedro, dando uma pincelada naquilo que é possível. Eu louvo a Deus pelo tempo, pela igreja, né, que a gente congrega. Eu creio que você também deve louvar a Deus pelo local onde você pode ali ter comunhão com os irmãos, né? Ouvir a palavra, louvar a Deus, né, na comunhão juntamente com os irmãos. Mas eu creio que a igreja, uma das coisas que a igreja poderia mudar é sair um pouquinho mais das 4 paredes, né? É ir aonde estão as pessoas, né? Muitas vezes nós temos essa ideia que as pessoas têm que ir para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, mas muitas vezes a igreja não vai às pessoas, né? E eu creio que é isso que a igreja é uma das coisas, no meu modo de ver, é uma das coisas que a igreja deve mudar, né? Achar formas de estar juntamente, né, com as pessoas. Nós vamos ver Jesus. Jesus, não é que Jesus não ia na igreja, né? Jesus não ia na sinagoga. Jesus ia. Só que a maior parte do tempo ele estava junto com as pessoas lá no local onde ela morava, sentindo o problema que ela tinha, vendo a situação que ela vivia, né? E dentro disso ele conseguia transmitir, né, de forma mais rápida, né, o evangelho. Então, para tornar mais relevante o contexto urbano, a igreja deve se aproximar mais das comunidades, né, das pessoas, adaptar a linguagem, né, como a gente já vinha comentando, né, muitas vezes eu engesso a forma da igreja agir, e se não for daquela forma, não é válida, né? Nós vamos ver que isso não é bíblico, né? Nós vamos ver Paulo, Jesus, os discípulos e tantos outros criando formas, né, de se aproximar das pessoas, né? Então, a comunicação oral, a comunicação escrita, né, visual, os meios digitais, né, os recursos criativos que a igreja pode ter, né, através da música, através do teatro. Então, são formas crucial que a mensagem seja adaptada para que o evangelho seja expandido, que o evangelho seja compreendido, né? E voltamos a dizer, como sempre, a igreja vai sempre falar nesse canal, eu creio que sempre vai ser falado sobre a essência, né? Vai ser várias formas, a igreja está buscando formas de levar o evangelho, porém, para a glória de Deus, mantendo a essência desse evangelho genuíno. Então, vai exigir da igreja um esforço, né? Porque a igreja deve criar espaços, deve criar um diálogo, né, entre igreja e a comunidade, né? Um diálogo de um bom entendimento, de compreensão, né? Então, a igreja, ela tem vários espaços que ela pode usar e várias formas que ela pode
fazer com que a comunicação chegue com clareza até aquela pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, ou aquela pessoa que está indecisa, né, sobre determinados assuntos, né? Eu creio que a igreja tem a possibilidade. Uma das coisas que é muito bom, né, nós vemos aí as células, né, que através de uma amizade muito boa, que se mantém e vai se criando dentro da célula, né, tu vê que é mais fácil do evangelho alcançar, né? Não é aquela coisa forçada, né, como muitos às vezes falam, né, botar a goela abaixo o evangelho, né? Então, através da amizade, você vai vendo a necessidade e vai conseguindo colocar o verdadeiro remédio, o remédio certo para aquele momento que aquela pessoa está vivendo, para aquela dúvida que a pessoa está tendo, né? Então, eu creio que a amizade é uma das práticas, né, de amor que a igreja pode ter aí para, entre muitas outras coisas, para fazer com que a evangelização aconteça, né, e chegue até as pessoas. Amém. Amém, né? Amém. Acho que é isso, né? As Isso aí. células, nós temos aí as redes sociais, o WhatsApp, enfim, tem muitos meios aí que nós conseguimos alcançar essas pessoas, né? E eu acho muito interessante também, pastor Alessio, pastor Pedro, eu vejo, por exemplo, as igrejas americanas, elas têm muito questão de um relacionamento com a sociedade. Eles oferecem cursos, treinamentos, um contribuir com a sociedade também. E essas igrejas têm crescido muito nos Estados Unidos nesses formatos, né? De contribuir com a sociedade. Automaticamente a sociedade começa a ter um olhar diferente para a igreja, ver que a igreja realmente tem uma relevância no meio dela, né? É claro que não é o objetivo da igreja, né? O objetivo da igreja é levar as pessoas da salvação a Cristo. Mas os meios para que essas pessoas cheguem até Ele, sim, pode ser utilizado de forma estratégica, né? A gente mesmo, graças a Deus, na 65, nós temos um projeto, né, pastor? Nós estamos lutando, orando aqui para que dê certo, né? Isso. A gente estabelecer aqui um curso de contabilidade e de programação, né? Então nós temos isso mapeado. Mas nós estamos colocando na mão do Senhor, né? Se for da vontade dele permitir, né, nós vamos implementar um projeto como esse para que a gente consiga servir a sociedade. A partir desse servir a sociedade começa a ver a igreja e começa a ser divulgado também, porque essas pessoas vão falando. A gente né? vai criando pontes, né? Sim. Com a sociedade. Pode né? ser aula de bateria, aula de violão. Tem muitos irmãos, a igreja ela é rica de muitos dons, né? Sejam espirituais, sejam habilidades que os irmãos têm. Tudo isso pode ser usado para que a gente consiga ter esse contato, esse relacionamento com a sociedade, né? Verdade. Pastor Rogério e pastor Pedro, eu acho que essa falazinha aqui, ó, esse texto aqui, né? O evangelho continua o mesmo. A essência continua a mesma, mas a sua apresentação pode mudar conforme o bairro, a geração e o contexto social. Isso é importante, né? No que diz respeito principalmente aqui, meu irmão, minha irmã, deixar aí, ó, a essência continua a mesma, mas a apresentação precisa mudar de acordo com a geração. São gerações diferentes, né? Dentro da mesma igreja, e ela precisa alcançar a todos. Sim, com certeza. Muito bem, pastor. Então vamos aqui para a sexta e última pergunta. Na segunda parte ela coloca assim, ó: pratiquemos a contextualização com fidelidade. Né? Então a pergunta vem: quais limites a igreja precisa reconhecer e manter para preservar a integridade da mensagem de Jesus em meio à cultura contemporânea das nossas cidades? Então, pastor Pedro, olha, nós tivemos ali que nós temos meios, mas ainda tem mais essa trava aqui para o senhor nos auxiliar aqui. Como eu já havia falado antes, quando a gente busca a direção do Espírito Santo de Deus, quando deixa Deus trabalhar, né, sobre a liderança, sobre todas as pessoas que estão inseridas ali na liderança da igreja, eu creio que Deus vai trazer um equilíbrio. Né? Eu acho que deve haver um equilíbrio sobre essas duas coisas. Devemos procurar meios? Sim, devemos. Só porém, para preservar a integridade do Evangelho, a igreja, como nós estamos comentando, que é a igreja contemporânea, ela deve encontrar esse equilíbrio, né? Entre a relevância
tudo aquilo que a igreja deve relevar para alcançar novos meios, né, de comunicação do evangelho, dessa cultura que estamos vivendo hoje aqui de uma forma, né, em outro lugar de outra forma, mas também não podemos deixar com que ela venha ter essa absorção, né, evitando o isolamento, se isolando, né, quanto à adaptação excessiva, né? Vou me adaptar a isso e daí eu não vou olhar de forma minuciosa essa adaptação, né? Então tem que tomar esse cuidado, pelo aquilo que nós estávamos comentando lá, que há riscos, né, quando nós vamos criar formas para pregação do evangelho. Então, essa adaptação, ela tem que ter um equilíbrio, no meu ver, né? E é por isso que a gente tem que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus, e eu creio que Deus não deixará, né, aquele que procurar fazer com fidelidade, né, ao texto bíblico, com fidelidade ao evangelho, Deus vai dar sabedoria, vai dar conhecimento, vai dar condições, né, de a igreja achar esse equilíbrio, né? E quando houver esse equilíbrio, eu creio que será melhor, né? Será algo bom, tanto para a igreja quanto para aquele que ouve a mensagem que a igreja leva, né? Porque ele vai estar recebendo com equilíbrio um evangelho sadio, um evangelho puro, né? Um evangelho bíblico. Então, essa articulação que a igreja deve fazer, ela tem que ter esse equilíbrio para que não venha nem ceder demais, né? E nem ficar com um planejamento, com as suas ações atrasadas, né? Como às vezes a gente fala, né? Nós estamos vivendo aí na era da informática e muitas vezes ainda tem pessoas que estão aí na era do carvão ainda da escrita, né? Ou seja, não evolui. Então, quando a igreja achar esse equilíbrio aí, eu creio que esse equilíbrio vem só através da direção de Deus, né? Então, eu creio que tanto a cultura contemporânea em nossa cidade, seja elas qual for, né? A igreja vai conhecer e poder manter, né? Preservar a integridade aí do evangelho. Amém. Bênção, né? Pastor Pedro, muitíssimo obrigado, querido. É exatamente isso, né? Ó, as nossas músicas, os nossos eventos, as nossas redes sociais, a pregação, a liturgia, tudo precisa ser contextualizado para que a igreja ela seja culturalmente relevante, mas ela não pode trair o evangelho. Ela não pode abrir mão um milésimo sequer dos seus princípios, da sua essência, né? Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Pastor Rogério também. Amém. Eu que agradeço. Bênção ao de Senhor, Deus, né? pela companhia, o pastor Pedro por nos atender o convite aí, né? Agradeço a todos vocês aí e os irmãos que nos assistem também. Sempre um contribuinte ativo aqui da TV Promessa RS, né? Sempre. Pastor Pedro, obrigado, querido. Vou pedir a gentileza de que você faça uma oração por todos nós, né? Por todos os alunos da Escola Bíblica do Sul e também depois já pode, em seguida, deixar a sua palavra de despedida, por gentileza. Oramos, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai de sabedoria, Pai de muitas e muitas bênçãos tu tens para a tua igreja. E confiando nesse Deus maravilhoso, poderoso, que a igreja avança, Senhor. Por isso que tu possas, Pai querido, trazer entendimento para que a igreja possa ter uma visão clara, Senhor, de como fazer, quando fazer, aonde fazer, Pai querido, a proclamação do teu evangelho. Pai, nós te louvamos por cada vida, Senhor, que este canal, Senhor, alcançou nesta noite. Pai querido, aquele que está participando, aquele que está ouvindo, Senhor, que ele possa, Pai querido, ter a sua mente aberta, mas que ele possa ter no seu coração, Pai querido, acolhido a tua palavra, que é a verdade, Senhor.
Que assim nós não venhamos perder, ó Deus querido, a essência, mas que possamos achar muitas formas, Pai, que tu possa dar sabedoria para a igreja, para que ela possa ter muitas formas de proclamar o evangelho, para alcançar vidas, para trazer, Senhor, para o teu aprisco. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada um, ó Deus querido, que está, Senhor, nos ouvindo. Pai querido, abençoa a vida do teu servo, pastor Alessio, do pastor Rogério. Pai querido, e que sempre, por esse canal, possamos levar a tua palavra a corações, Pai querido, que estão sedentos, ó Deus querido, para ouvir. Que assim possa haver transformação e libertação através do teu evangelho. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Por gentileza, fique também à vontade para dar a sua saudação aqui para os nossos irmãos. Muito bem, eu fico muito feliz, né, em mais uma vez poder estar aqui juntamente com esses dois homens de Deus aí, né, podermos através desse canal alcançar aí você que está do outro lado aí, né, escutando, que você venha usar de fidelidade para com esse canal aqui, porque aqui tem um compromisso de levar o evangelho genuíno, aquilo que a palavra de Deus, né, nos manda levar. Então eu fico muito feliz, agradeço você que está ligadinho conosco aí, que a bênção de Deus possa alcançar tua vida, né? E se Deus permitir, outras vezes, a gente estará aqui juntamente com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado a todos, né? Que Deus abençoe e que tenham todos, né? Esse evangelho genuíno guardadinho no coração e na mente, né? E possam cada dia levar esta palavra a alguém, né? A um amigo, a um familiar, né? Que você possa aquilo que você aprendeu aqui, que você não venha guardar para você, mas que você possa transmitir, levar a outras pessoas também. Amém. Pastor Pedro, que é vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul, nossa gratidão, deixamos aqui o nosso abraço para a Andréia, missionária Andréia, esposa do pastor Pedro, para todos os irmãos da Promessa de Novo Hamburgo, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É isso, pastor Rogério. Chegamos ao final? Chegamos ao final de mais um estudo, graças a Deus, estudo muito abençoado, esclarecedor, né? Esclarecedor. E os irmãos, né, continuem refletindo, né, sobre esse assunto, né, para que a gente tenha essa igreja do Senhor firme, forte, avivada e cheia de almas e cheia da presença do Espírito Santo, né? Amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão, muitíssimo obrigado por nos acompanhar hoje aqui. Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like, curta o programa desta semana, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus.